Um milionário acusa uma jovem caixa de supermercado de roubo e 2 horas depois fica surpreso ao ver as câmeras de segurança do local. O sol da tarde filtrava-se através das grandes janelas do supermercado Oliveira, iluminando os corredores repletos de produtos cuidadosamente organizados. Ricardo Oliveira, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e olhos que refletiam uma mistura de determinação e melancolia, caminhava com passo firme pelos corredores. Seu terno impecável e seu porte distinto contrastavam com o movimento cotidiano do local. Como em cada mês, Ricardo realizava sua visita de rotina a um dos tantos supermercados que faziam parte de seu império empresarial. No entanto, desta vez, algo no ambiente se sentia diferente. Talvez fosse o peso do 7º aniversário do desaparecimento de sua filha Beatriz, que se aproximava inexoravelmente. Enquanto percorria a loja, cumprimentando ocasionalmente funcionários e clientes, Ricardo não podia evitar que sua mente divagasse para as lembranças de sua filha. Beatriz, com seus olhos brilhantes e seu sorriso contagiante, havia sido o centro de seu mundo. Sua perda havia deixado um vazio que nem mesmo seu sucesso empresarial podia preencher. Absorto em seus pensamentos, Ricardo chegou à área dos caixas. Foi então que notou algo estranho. Seu relógio, um Rolex caro, que havia sido um presente de Beatriz em seu último aniversário juntos, já não estava em seu pulso. O pânico o invadiu imediatamente, fazendo seu coração bater com força. Com a respiração entrecortada, Ricardo começou a procurar freneticamente ao redor, seus olhos examinando cada canto. Foi nesse momento que seu olhar pousou em Júlia, uma jovem caixa de não mais de 25 anos, que atendia os clientes com um sorriso amável. Sem pensar 2 vezes, Ricardo se aproximou do caixa de Júlia, seu rosto uma máscara de fúria e acusação. "Você!" exclamou, apontando para a jovem com um dedo trêmulo. "Você roubou meu relógio." Júlia, surpresa pela repentina acusação, empalideceu visivelmente, seus olhos grandes e expressivos se abriram completamente enquanto negava com a cabeça. "Senhor, eu não roubei nada", gaguejou, sua voz mal audível acima do murmúrio de surpresa que se espalhou pelos caixas próximos. Ricardo, cego pela raiva e pela dor das lembranças que o relógio evocava, não estava disposto a ouvir razões. "Mentira!" gritou, atraindo a atenção de todos os presentes. "Exijo que revisem as câmeras de segurança agora mesmo." O gerente da loja, um homem de meia idade chamado Marcelo, se aproximou rapidamente, tentando acalmar a situação. "Senhor Oliveira, por favor, acalme-se. Vamos revisar as câmeras." Imediatamente, enquanto Marcelo guiava Ricardo até o escritório de segurança, Júlia permaneceu em seu posto, visivelmente afetada. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto continuava atendendo os clientes, consciente dos olhares de suspeita que alguns lhe dirigiam. Na pequena sala de segurança, Ricardo observava com impaciência como o encarregado rebobinava as imagens das últimas horas. Seus olhos não se afastavam da tela, buscando o momento exato em que havia perdido o relógio. Foi então que viram. Em uma das câmeras podia-se ver claramente como o relógio escorregava do braço de Ricardo enquanto ele examinava alguns produtos em uma prateleira. O caro Rolex caía no chão, rolando até ficar oculto sob um expositor. O rosto de Ricardo passou da raiva à vergonha em questão de segundos. Ele havia se equivocado e sabia disso. Havia acusado injustamente uma inocente funcionária, deixando-se levar pela dor e frustração acumuladas durante anos. Com passo lento e cabeça baixa, Ricardo retornou à área dos caixas. Júlia ainda estava lá, atendendo os clientes com profissionalismo, apesar do incidente. Ao vê-lo se aproximar, a jovem ficou visivelmente tensa. "Senhorita", começou Ricardo, sua voz carregada de arrependimento. "Eu lhe devo um pedido de desculpas. Me equivoquei ao acusá-la. O relógio caiu. Está debaixo de um dos expositores." Júlia o olhou, uma mistura de alívio e compreensão em seus olhos. "Não se preocupe, senhor. Entendo que deve ser um relógio muito valioso para o senhor." Foi nesse momento
enquanto Ricardo observava a jovem com gratidão por sua compreensão, que algo chamou sua atenção. Pendurado no pescoço de Júlia havia um pequeno pingente, um coração de prata com uma delicada filigrana. Ricardo sentiu que o mundo parava ao seu redor. Esse colar era idêntico ao que ele havia dado de presente a Beatriz em seu 15º aniversário, apenas algumas semanas antes de seu desaparecimento. Esse colar, murmurou Ricardo, sua voz mal audível. Onde você o conseguiu? Júlia, surpresa pela pergunta, levou sua mão instintivamente ao pingente. Ah, isto eu o tenho desde sempre. É a única coisa que tenho do meu passado, antes do orfanato. As palavras de Júlia ressoaram na mente de Ricardo como um eco distante. Seria possível? Acaso o destino havia decidido pregar-lhe uma peça cruel ou estava lhe dando uma segunda chance? Com o coração batendo descontroladamente, Ricardo se apoiou no balcão para não cair. A possibilidade de que esta jovem, a quem acabava de acusar injustamente, pudesse ser sua filha perdida, o atingiu com a força de um furacão. Beatriz, sussurrou, seus olhos fixos no rosto de Júlia, buscando desesperadamente os traços familiares de sua filha na jovem que tinha à sua frente. O nome Beatriz ressoou no ar como um eco, distante, carregado de esperança e temor em partes iguais. Júlia, confusa pela reação de Ricardo, deu um passo para trás instintivamente. Desculpe, senhor, disse com voz trêmula, mas meu nome é Júlia, não Beatriz. Ricardo, percebendo o quanto sua reação havia sido abrupta, tentou se recompor. Sua mente era um turbilhão de possibilidades e perguntas sem resposta. Como abordar essa situação sem assustar a jovem? E se estivesse errado? E se não estivesse? Sinto muito, desculpou-se, passando uma mão pelo rosto em um gesto de cansaço. É apenas que esse colar é idêntico a um que dei à minha filha há anos. Júlia, ainda cautelosa, mas intrigada, tocou novamente o pingente. Sua filha? O que aconteceu com ela? Ricardo respirou fundo, consciente de que estavam no meio do supermercado, rodeados de clientes curiosos e funcionários que tentavam disfarçar seu interesse na conversa. Ela desapareceu há 7 anos, respondeu com voz baixa. Tinha 18 anos na época. Os olhos de Júlia se abriram completamente, uma mistura de compaixão e algo mais profundo, quase um reconhecimento inconsciente, brilhando neles. Sinto muito, murmurou o gerente Marcelo, que havia estado observando a cena a uma distância prudente, aproximou-se nesse momento. Senhor Oliveira, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Ricardo, agradecendo a interrupção que lhe dava um momento para organizar seus pensamentos, voltou-se para Marcelo. Sim, obrigado. Poderíamos usar seu escritório por alguns minutos? Preciso conversar com Júlia em particular. Marcelo, embora visivelmente surpreso, assentiu. Claro, Júlia, pode tirar uma pausa. Eu cobrirei seu caixa. Minutos depois, Ricardo e Júlia se encontravam no pequeno escritório do gerente. O silêncio entre eles era tenso, carregado de perguntas não formuladas e possibilidades que nenhum dos dois se atrevia a mencionar em voz alta. Júlia, começou Ricardo, sua voz suave, mas firme. Sei que isso pode soar absurdo, mas o que você sabe sobre seu passado? Sobre sua família? A jovem, sentada na beira da cadeira, brincava nervosamente com o pingente. Não muito. Na verdade, cresci em um orfanato desde os 18 anos. Não tenho lembranças de antes. Os médicos disseram que poderia ser amnésia por algum trauma. Cada palavra de Júlia era como mais uma peça de um quebra-cabeça que Ricardo temia e ansiava completar ao mesmo tempo. A idade, a falta de lembranças, o colar, tudo parecia se encaixar de uma maneira que fazia seu coração bater com força. Júlia, disse, inclinando-se para a frente, sei que isso vai soar louco, mas acho que você pode ser minha filha Beatriz. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e carregadas de implicações. Júlia, por sua vez, pareceu congelar no ato. Seus olhos, grandes e expressivos, se encheram de uma mistura de emoções, confusão, medo e uma centelha do que poderia ser esperança. Mas isso é impossível, gaguejou finalmente. Eu não me lembro de nada.
Disso, como poderia ser? Ricardo, ciente do quão avassalador tudo isso devia ser para a jovem, tentou explicar o melhor que pôde. Falou sobre Beatriz, sobre como ela havia desaparecido sem deixar rastros numa noite de verão. Contou sobre a investigação que não levou a nada, sobre os anos de busca infrutífera e a dor que nunca cessou. O colar que você usa, continuou apontando para o pingente. Eu o dei a Beatriz no seu aniversário de 15 anos, é único. Mandei fazer especialmente para ela. Júlia escutava atentamente, sua mão se agarrando ao pingente como se fosse um salva-vidas no meio de uma tempestade de incerteza. Mas como posso ser eu? Não me lembro de nada disso. Minha vida começou no orfanato. Ricardo, com o coração apertado, atreveu-se a fazer a pergunta que poderia mudar tudo. Júlia, sei que é muito pedir, mas você estaria disposta a fazer um teste de DNA? Para termos certeza. O silêncio que se seguiu pareceu eterno, Júlia. Com o olhar perdido em algum ponto indefinido, parecia travar uma batalha interna. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, assentiu lentamente. Está bem, disse em voz baixa. Eu farei. Mas preciso de tempo para processar tudo isso, isso é demais. Ricardo assentiu, compreendendo a magnitude do que estava pedindo. Claro, leve, o tempo que precisar. Aqui está meu cartão, me ligue quando estiver pronta. Enquanto Júlia pegava o cartão com mãos trêmulas, Ricardo não pôde deixar de notar o quanto ela se parecia com Beatriz. O mesmo gesto ao franzir a testa, a mesma forma de morder o lábio inferior quando estava nervosa. Como não havia notado antes. Ao sair do escritório, ambos se separaram em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Ricardo, com o coração cheio de uma esperança que não se atrevia a nomear, e Júlia com seu mundo inteiro virado de cabeça para baixo, por uma possibilidade que nunca havia considerado. Enquanto Ricardo se dirigia ao seu carro, não pôde evitar olhar para trás, observando Júlia que retornava ao seu posto no caixa. Seria possível que depois de 7 anos de dor e busca incessante, o destino tivesse colocado sua filha bem na sua frente? E se tudo fosse uma cruel coincidência? Apenas o tempo e um teste de DNA poderiam revelar a verdade. Mas uma coisa era certa, nada voltaria a ser igual para nenhum dos dois. Os dias que se seguiram ao encontro no supermercado foram uma montanha-russa emocional, tanto para Ricardo quanto para Júlia. Ricardo alternava entre momentos de euforia diante da possibilidade de ter encontrado sua filha perdida e episódios de profunda ansiedade, temendo que tudo fosse uma cruel ilusão. Júlia, por sua vez, mergulhou em um turbilhão de dúvidas e perguntas sem resposta. Cada noite antes de dormir, segurava o pingente entre suas mãos, tentando desenterrar lembranças que se recusavam a emergir. Sua mente era uma tela em branco antes do orfanato, e a ideia de que pudesse ter uma família, uma história, era tão assustadora quanto emocionante. Finalmente, após uma semana de reflexão, Júlia pegou o telefone e discou o número no cartão que Ricardo lhe havia dado. Senhor Oliveira? A voz de Júlia soava trêmula do outro lado da linha. Júlia, respondeu Ricardo, seu coração acelerando. Fico muito feliz que tenha ligado. Houve um breve silêncio, antes que Júlia falasse novamente. Eu estive pensando muito. Acho que estou pronta para fazer o teste de DNA. Ricardo respirou fundo, tentando controlar sua emoção. Obrigado, Júlia. Isso significa muito para mim. Que tal se eu providenciar tudo para amanhã? Sim, amanhã está bom, respondeu ela, sua voz um pouco mais firme. Mas, senhor Oliveira, preciso que entenda uma coisa. Mesmo se esse teste der positivo, eu não sou a Beatriz que o senhor lembra. Não tenho as lembranças dela, sua história. Sou Júlia. As palavras da jovem atingiram Ricardo como um soco no estômago, lembrando-o da crua realidade da situação. Eu entendo, disse suavemente, e prometo que, seja qual for o resultado, respeitarei quem você é agora. No dia seguinte, Ricardo e Júlia se encontraram em uma clínica particular. O processo foi rápido e simples, uma amostra de saliva de cada um e a promessa de resultados em 48 horas.
Essas 48 horas pareceram uma eternidade para ambos. Quando finalmente chegou o momento de conhecer os resultados, Ricardo e Júlia se reuniram novamente na clínica. O médico os recebeu com uma expressão neutra, segurando um envelope em suas mãos. "Estão prontos?" perguntou o doutor, olhando para ambos. Ricardo e Júlia trocaram um olhar e assentiram. O médico abriu o envelope e leu seu conteúdo. Depois do que pareceu uma eternidade, levantou o olhar. "Os resultados são conclusivos", disse. "Há 99,99% de probabilidade de que sejam pai e filha." O mundo pareceu parar por um momento. Ricardo sentiu que lhe faltava o ar, uma mistura de alegria e dor, inundando seu peito. Júlia, por sua vez, ficou imóvel, seus olhos fixos em um ponto indefinido. "Beatriz", sussurrou Ricardo, estendendo uma mão trêmula em direção a Júlia. A jovem recuou instintivamente. Júlia corrigiu suavemente. "Meu nome é Júlia." Ricardo assentiu, lembrando-se de sua promessa. "Desculpe, Júlia. Você tem razão." Saíram da clínica em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Júlia quem finalmente quebrou o silêncio. "Preciso de tempo", disse, sua voz mal audível. "Isso é demais para processar de uma vez." Ricardo assentiu, lutando contra o impulso de abraçar a filha que acabava de recuperar. "Eu entendo, leve o tempo que precisar. Estarei aqui quando estiver pronta." Júlia o olhou. Uma mistura de gratidão e confusão em seus olhos. "Obrigada", disse antes de dar meia volta e se afastar. Ricardo a observou partir, seu coração dividido, entre a alegria de ter encontrado sua filha e a dor de vê-la se afastar novamente. Mas desta vez, prometeu a si mesmo, não a perderia de vista. Esperaria o tempo que fosse necessário para que Júlia o aceitasse em sua vida. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento, Júlia sentou-se na beira de sua cama, o pingente entre suas mãos. Lágrimas silenciosas corriam por suas bochechas enquanto lutava para conciliar a vida que conhecia com esta nova realidade. Quem era ela realmente? Júlia, a órfã que havia lutado para seguir em frente sozinha? Ou Beatriz, a filha perdida de um empresário milionário? A verdade, descobriu, pesava mais do que jamais imaginara. As semanas seguintes foram um período de ajuste para ambos. Ricardo, ansioso para recuperar o tempo perdido, teve que aprender a conter seu entusiasmo e dar a Júlia o espaço que ela necessitava. Júlia, por sua vez, debatia-se entre a curiosidade de conhecer seu passado e o medo de perder a identidade que havia construído durante os últimos 7 anos. Pouco a pouco, no entanto, começaram a se aproximar. Começaram com encontros breves, um café depois do trabalho de Júlia, um almoço ocasional nos fins de semana. Cada vez que se viam, Ricardo compartilhava pequenas histórias sobre a infância de Beatriz, enquanto Júlia escutava com uma mistura de fascinação e desconcerto, como se estivessem contando a vida de uma estranha. Um dia, durante um desses encontros, Júlia finalmente se atreveu a fazer a pergunta que havia rondado sua mente desde que conheceram os resultados do DNA. "O que aconteceu realmente na noite em que desapareci?" perguntou em voz baixa, seus olhos fixos na xícara de café entre suas mãos. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Havia temido e esperado esta pergunta em partes iguais. Foi na noite da sua formatura do ensino médio", começou, sua voz carregada de emoção. "Tínhamos tido uma discussão naquela tarde. Eu queria que você estudasse administração de empresas para que algum dia assumisse os negócios da família. Mas você queria estudar arte." Júlia escutava atentamente, tentando imaginar a cena em sua mente. "Discutimos", continuou Ricardo, "e você saiu furiosa de casa. Disse que iria à festa de formatura e que eu não me incomodasse em esperar acordado. Essa foi a última vez que a vi." As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Ricardo. Júlia, movida por um impulso que não compreendia totalmente, estendeu sua mão e a colocou sobre a dele. "O que aconteceu depois?" perguntou suavemente Ricardo. Tomou uma respiração profunda antes de continuar. "Quando você não voltou naquela noite,
Pensei que tivesse ficado na casa de alguma amiga. Mas no dia seguinte, quando ninguém sabia onde você estava, chamei a polícia, contratei investigadores particulares, ofereci recompensas, mas era como se você tivesse desaparecido no ar. E nunca encontraram nada? A voz de Júlia era apenas um sussurro. Ricardo negou com a cabeça. Nada concreto. Houve pistas falsas, teorias absurdas, mas nunca nada sólido. Até hoje eu não sabia o que tinha acontecido com você. Um silêncio pesado caiu entre eles. Júlia lutava para processar toda essa informação, tentando conectá-la com sua própria experiência. Começou hesitante. A primeira coisa que me lembro é acordar em um hospital. Me disseram que tinham me encontrado vagando pelas ruas, sem identificação e sem memória. Eu tinha algumas contusões e estava desidratada, mas fisicamente estava bem. Ninguém sabia quem eu era, e eu não conseguia lembrar de nada. Ricardo escutava com atenção, seu coração doendo pelo sofrimento que sua filha havia passado. Me enviaram para o orfanato, porque eu era menor de idade, continuou Júlia. Lá me deram o nome de Júlia. Os médicos disseram que minha amnésia provavelmente era resultado de algum trauma, e que minhas lembranças poderiam voltar com o tempo, mas nunca voltaram. Ricardo apertou suavemente a mão de Júlia. Sinto tanto, Ju Beatriz. Se eu soubesse, se tivesse procurado mais Júlia, corrigiu suavemente. Por favor, continue me chamando de Júlia. E não é sua culpa, você fez o que pôde. Ricardo assentiu, agradecido pela compreensão de sua filha. Júlia, disse, experimentando o nome. Obrigado por compartilhar isso comigo. Sei que não tem sido fácil. Júlia ofereceu um pequeno sorriso. Não tem sido. Mas acho que eu precisava saber. Precisava entender. Enquanto se despediam naquele dia, algo havia mudado entre eles. O muro invisível que os separava havia começado a rachar, permitindo que uma tímida conexão começasse a se formar. No entanto, enquanto Júlia caminhava de volta para seu apartamento, uma nova inquietação começou a se formar em sua mente. Se ela realmente era Beatriz Oliveira, o que havia acontecido durante esses anos perdidos? Quem a havia sequestrado e por quê? E o mais importante, por que ela não conseguia se lembrar de nada? Essas perguntas a atormentariam nos dias seguintes, levando-a por um caminho de descoberta que abalaria os alicerces de sua recém-descoberta identidade e colocaria à prova sua nascente relação com Ricardo. À medida que Júlia começava a aceitar sua nova realidade como a filha perdida de Ricardo Oliveira, uma inquietação crescente se apoderou dela. As perguntas sobre seu passado, sobre os anos perdidos, tornavam-se cada vez mais insistentes em sua mente. Uma tarde, enquanto revisava velhas caixas no sótão da mansão Oliveira, Júlia encontrou algo que despertou sua curiosidade. Uma fotografia amassada e meio escondida entre papéis velhos. Nela, Ricardo aparecia sorridente ao lado de outro homem, ambos vestidos com ternos elegantes e segurando taças de champanhe. No verso da foto, uma inscrição: Ricardo e Carlos, sócios para sempre, 2010. Quem é Carlos? Perguntou Júlia quando Ricardo subiu ao sótão para ver o que ela havia encontrado. A expressão de Ricardo se ensombreceu ao ver a fotografia. Carlos Mendes, respondeu com um tom que misturava amargura e tristeza. Era meu sócio e melhor amigo, ou pelo menos eu achava que era. Júlia, intrigada pela reação de seu pai, insistiu para que ele continuasse. Ricardo suspirou profundamente antes de falar. Carlos e eu fundamos a empresa juntos. Durante anos fomos inseparáveis, construindo o Império Oliveira do zero. Mas as coisas mudaram. O que aconteceu? Perguntou Júlia, sentindo que estava prestes a descobrir algo importante. Carlos, ele queria expandir o negócio de formas que eu considerava pouco éticas, explicou Ricardo, sua voz carregada de arrependimento. Ele queria nos envolver com gente perigosa, lavar dinheiro. Eu me recusei terminantemente e o afastei da empresa. Foi pouco antes do seu desaparecimento. Júlia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você acha que ele teve algo a ver com o que aconteceu comigo? Ricardo a olhou. Seus olhos cheios de culpa
e dor. Sempre suspeitei, mas nunca pude provar. A polícia o investigou, mas não encontraram nada concreto. Carlos desapareceu pouco depois e não soube mais nada dele desde então. Essa revelação abriu uma caixa de Pandora na mente de Júlia. Será que esse Carlos Mendes poderia ser a chave para descobrir o que realmente havia acontecido com ela? Determinada a descobrir a verdade, Júlia começou sua própria investigação em segredo. Usando suas habilidades de investigação adquiridas durante seus anos como estudante de jornalismo, uma carreira que havia escolhido em parte por seu desejo de descobrir a verdade sobre seu passado, Júlia começou a rastrear o paradeiro de Carlos Mendes. Suas pesquisas a levaram a descobrir que Carlos havia estado vivendo sob um nome falso em uma pequena cidade litorânea, a algumas horas de distância. Sem dizer nada a Ricardo, Júlia decidiu confrontar Carlos por conta própria. No dia em que Júlia se apresentou, na modesta casa de Carlos, o homem que abriu a porta parecia uma versão abatida e envelhecida do homem da fotografia. Seus olhos se arregalaram ao vê-la. Beatriz sussurrou a cor sumindo de seu rosto. "Meu nome é Júlia", respondeu ela firmemente. "E acho que você tem algumas respostas que eu preciso." Carlos a convidou para entrar, seu nervosismo evidente em cada movimento. Uma vez dentro, Júlia foi direta ao ponto. "O que aconteceu na noite em que eu desapareci?" perguntou, seus olhos fixos em Carlos. O homem mais velho desabou em uma cadeira, como se o peso dos anos e dos segredos finalmente o tivesse alcançado. Eu sinto muito, Beatriz Júlia. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe." E assim, Carlos começou a desenrolar a verdade que havia permanecido oculta durante 7 longos anos. Contou a Júlia como, cego pela raiva e pelo ressentimento contra Ricardo, havia planejado sequestrá-la para chantagear seu pai. Mas as coisas haviam saído do controle. "Contratei uns caras para te assustar um pouco, para te levar por algumas horas", explicou Carlos, as lágrimas correndo por suas bochechas. "Mas algo deu errado, você bateu a cabeça quando tentava escapar, entrou em pânico e não se lembrava de nada. Eu entrei em pânico também. Te deixei naquele hospital e desapareci." Júlia escutava, sentindo uma mistura de horror, raiva e uma estranha sensação de alívio por finalmente conhecer a verdade. "Por quê?" perguntou, sua voz apenas um sussurro. "Por que fazer isso com Ricardo? Comigo?" Carlos negou com a cabeça, o arrependimento evidente em cada linha de seu rosto envelhecido. "Eu estava tão furioso com seu pai. Sentia que ele havia me traído, que tinha me tirado tudo. Queria destruí-lo como sentia que ele havia me destruído. Mas me equivoquei terrivelmente. Tenho vivido com essa culpa todos os dias desde então." Júlia ficou em silêncio por um momento, processando toda essa informação. Sua mente era um turbilhão de emoções. Raiva pelo que haviam feito com ela, tristeza pelos anos perdidos e uma estranha compaixão pelo homem quebrado que tinha à sua frente. "Preciso que você confesse", disse finalmente Júlia, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "Meu pai Ricardo merece saber a verdade, e eu preciso encerrar este capítulo da minha vida." Carlos assentiu lentamente. "Eu farei", disse com voz embargada. "É o mínimo que posso fazer depois de todo o mal que causei." Júlia saiu da casa de Carlos, sentindo-se ao mesmo tempo libertada e sobrecarregada. A verdade que tanto havia buscado agora pesava sobre ela, e sabia que compartilhá-la com Ricardo seria tanto um alívio quanto um desafio. Quando retornou à mansão Oliveira, encontrou Ricardo em seu escritório, trabalhando como sempre. Ao vê-la entrar, notou imediatamente que algo havia mudado. "Júlia, o que aconteceu?" perguntou, levantando-se de sua escrivaninha com preocupação. Júlia tomou uma respiração profunda antes de falar. "Encontrei Carlos Mendes", disse, observando como o rosto de Ricardo empalidecia. "E sei a verdade sobre o que aconteceu na noite em que desapareci." Durante a hora seguinte, Júlia relatou tudo o que havia descoberto. Ricardo ouviu em silêncio, seu rosto passando por uma gama de emoções. Choque, raiva, dor e, finalmente,
um profundo pesar. Quando Júlia terminou seu relato, Ricardo se levantou lentamente e caminhou até a janela. Seu olhar perdido no horizonte. Todos esses anos, murmurou, me culpando, me perguntando o que poderia ter feito diferente. E tudo foi pela vingança de um homem que um dia chamei de amigo. Ele se voltou para Júlia, seus olhos brilhantes pelas lágrimas contidas. Sinto muito, Júlia. Se eu soubesse, se tivesse imaginado que Carlos seria capaz de algo assim. Júlia se aproximou dele e, pela primeira vez, desde que descobriu sua verdadeira identidade, o abraçou. Não é sua culpa, disse suavemente. Carlos tomou suas próprias decisões. E agora, finalmente podemos encerrar este capítulo. Ricardo a abraçou de volta, permitindo-se finalmente liberar a dor e a culpa que havia carregado durante tantos anos. Obrigado, sussurrou. Obrigado por ser tão forte, por não desistir. Nos dias seguintes, Carlos Mendes se entregou às autoridades e confessou tudo. A notícia se espalhou rapidamente e logo os meios de comunicação estavam cheios de manchetes sobre o Milagre Oliveira e como a herdeira perdida havia resolvido seu próprio caso. Para Júlia, no entanto, a verdadeira batalha apenas começava. Agora que conhecia a verdade sobre seu passado, enfrentava o desafio de reconciliar suas duas identidades. Júlia, a jovem independente que havia lutado para seguir em frente sozinha, e Beatriz, a filha de um magnata dos negócios com um futuro predestinado. O que vou fazer agora? Perguntou a Ricardo uma noite, enquanto compartilhavam um jantar tranquilo na varanda da mansão. Ricardo a olhou com uma mistura de orgulho e compreensão. O que você quiser fazer, respondeu. Sei que durante muito tempo sonhei que você ocupasse meu lugar na empresa, mas isso foi antes. Agora só quero que seja feliz, seja qual for o caminho que escolher. Júlia sorriu, agradecida pela compreensão de seu pai. Obrigada, disse. Acho que preciso de tempo para descobrir quem realmente sou, agora que conheço toda a verdade. E eu estarei aqui para apoiá-la em cada passo do caminho, prometeu Ricardo. Enquanto observavam juntos o pôr do sol, Júlia sentiu que um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar. Um cheio de possibilidades de autodescoberta e, o mais importante, da oportunidade de criar uma relação genuína com o pai que havia perdido e recuperado. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que o destino ainda tinha algumas surpresas reservadas para eles e que sua recém-descoberta relação logo seria colocada à prova de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Os meses seguintes à revelação da verdade foram um período de ajuste e autodescoberta para Júlia. Com o apoio incondicional de Ricardo, ela decidiu tirar um tempo sabático para explorar quem realmente era e o que queria fazer com sua vida. Júlia embarcou em uma jornada de autodescoberta, viajando pelo país e explorando diferentes paixões e interesses. Visitou galerias de arte, lembrando-se de seu antigo amor pela pintura. Participou de conferências de jornalismo, reafirmando sua paixão por descobrir a verdade. E, para surpresa de muitos, incluindo ela mesma, se viu fascinada pelo mundo dos negócios e da filantropia. Durante esse tempo, sua relação com Ricardo continuou se fortalecendo. Eles conversavam regularmente por telefone, compartilhando suas experiências e pensamentos. Ricardo, fiel à sua palavra, nunca pressionou Júlia para que tomasse um caminho específico, simplesmente oferecendo seu apoio e conselho quando ela solicitava. Um dia, enquanto visitava um centro comunitário em uma pequena cidade, Júlia teve uma epifania. Ela viu como o centro lutava para se manter funcionando, fornecendo serviços vitais à comunidade com recursos limitados. Foi então que percebeu que queria fazer algo significativo com sua vida, algo que combinasse sua paixão por ajudar os outros com as habilidades e oportunidades que tinha à sua disposição. Empolgada com sua nova ideia, Júlia ligou para Ricardo naquela mesma noite. Pai, disse a palavra ainda soando nova em seus lábios, acho que encontrei o que quero fazer. Estou ouvindo, respondeu Ricardo, sua voz cheia de curiosidade e apoio.
Quero criar uma fundação, explicou Júlia. Uma que ajude crianças e jovens que, como eu, passaram por situações difíceis. Quero fornecer apoio, educação e oportunidades para aqueles que precisam. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que Ricardo respondesse, sua voz carregada de emoção. Júlia, isso soa maravilhoso. Estou tão orgulhoso de você. Obrigada, disse Júlia, sentindo um calor em seu peito diante das palavras de seu pai. Mas preciso da sua ajuda. Não sei nada sobre como dirigir uma fundação ou lidar com grandes somas de dinheiro. Você acha que poderia me ensinar? Seria uma honra, respondeu Ricardo sem hesitar. Por que não volta para casa e começamos a planejar? Foi assim que nasceu a Fundação Beatriz, nomeada em homenagem à identidade perdida de Júlia e a todas as crianças que, como ela, haviam perdido uma parte de si mesmas em circunstâncias difíceis. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Júlia trabalhou incansavelmente junto com Ricardo para estabelecer a fundação. Ela aprendeu sobre finanças, gestão de projetos e liderança. Ricardo, por sua vez, descobriu uma nova faceta de si mesmo como mentor, aproveitando cada momento que passava, ensinando sua filha os meandros do mundo empresarial. A Fundação Beatriz logo se tornou um farol de esperança para muitos. Oferecia programas de tutoria, bolsas de estudo e apoio psicológico para crianças e jovens que haviam passado por traumas ou dificuldades. Júlia, com sua própria experiência de perda e redescoberta, tornou-se uma inspiração para muitos dos beneficiários da Fundação. Um dia, enquanto Júlia e Ricardo revisavam os relatórios da Fundação no escritório da Mansão Oliveira, Ricardo não pôde evitar expressar o orgulho que sentia. Sabe, disse, olhando para sua filha com carinho, quando eu sonhava que você assumisse os negócios da família, nunca imaginei que seria dessa maneira. Mas isso é muito melhor do que eu jamais poderia ter esperado. Júlia sorriu, sentindo uma mistura de gratidão e realização. Obrigada, pai. Eu não poderia ter feito isso sem você. Oh, acho que você subestima sua própria força e determinação, respondeu Ricardo com um sorriso. Mas estou feliz por ter feito parte dessa jornada com você. Enquanto compartilhavam esse momento de cumplicidade, nenhum dos dois podia imaginar que sua recém-forjada relação e o futuro da Fundação Beatriz, logo, enfrentariam um desafio inesperado, um que colocaria à prova não apenas seu vínculo familiar, mas também seus princípios e tudo o que haviam construído juntos. A Fundação Beatriz estava florescendo. Em pouco mais de um ano, havia ajudado centenas de crianças e jovens, tornando-se um modelo de filantropia efetiva e compassiva. Júlia havia se adaptado ao seu papel de líder com uma graça e determinação que surpreendeu a muitos, incluindo ela mesma, Ricardo. Por sua vez, não podia estar mais orgulhoso de sua filha e do impacto positivo que estavam tendo na comunidade. No entanto, como costuma acontecer quando as coisas vão bem demais, o destino tinha preparado uma prova para a família Oliveira. Tudo começou em uma tarde de primavera, quando Júlia recebeu uma ligação inesperada. Era de Mariana, uma das primeiras beneficiárias da Fundação Beatriz. Mariana, agora com 17 anos, havia sido uma das histórias de sucesso mais inspiradoras da Fundação. Ela havia passado de uma adolescente problemática, em risco de abandono escolar, para uma estudante exemplar com um futuro brilhante pela frente. Júlia, a voz de Mariana soava trêmula do outro lado da linha. Preciso da sua ajuda, eu estou grávida. A notícia atingiu Júlia como um raio. Mariana era praticamente uma filha para ela, e vê-la enfrentar um desafio tão grande a encheu de preocupação. Calma, Mariana, respondeu Júlia, tentando manter a calma. Estou aqui para você do que você precisa. Não sei o que fazer, soluçou Mariana. Meus pais adotivos vão me expulsar de casa se descobrirem, e o pai ele não quer saber nada do bebê. Júlia sentiu, seu coração se apertar diante da dor na voz de Mariana. Venha me ver amanhã na fundação, disse. Vamos encontrar uma solução juntas, eu prometo. Depois de desligar, Júlia ficou olhando pela janela de seu escritório.
sua mente trabalhando a toda velocidade. Ela sabia que precisaria de ajuda para lidar com essa situação, e só havia uma pessoa em quem confiava plenamente: seu pai. Naquela noite, Júlia contou tudo a Ricardo durante o jantar. Pai, preciso do seu conselho, disse depois de explicar a situação de Mariana. Como podemos ajudá-la? Ricardo ouviu atentamente, seu rosto uma máscara de preocupação. É uma situação delicada, disse finalmente, mas acho que tenho uma ideia. Que tal criarmos um programa especial dentro da fundação? Um que ofereça apoio a mães adolescentes, ajudando-as a continuar seus estudos enquanto cuidam de seus bebês. Os olhos de Júlia se iluminaram diante da sugestão. Isso é brilhante. Poderíamos oferecer cuidados infantis, aconselhamento e apoio educacional. Mariana não teria que abandonar seus sonhos. Exatamente, assentiu Ricardo com um sorriso. E não só ajudaríamos Mariana, mas muitas outras jovens em situações semelhantes. Cheia de entusiasmo, Júlia começou a trabalhar no novo programa imediatamente. Durante as semanas seguintes, ela mergulhou no planejamento, consultando especialistas, desenhando o programa e garantindo o financiamento necessário. No entanto, quando o programa estava prestes a ser lançado, surgiu um obstáculo inesperado. Um grupo conservador local ficou sabendo dos planos da Fundação Beatriz e começou a protestar, argumentando que o programa promovia a gravidez na adolescência e minava os valores familiares. A controvérsia estourou rapidamente. Os meios de comunicação locais ecoaram a história, e logo a Fundação Beatriz se viu no centro de um acalorado debate público. Alguns doadores importantes ameaçaram retirar seu apoio, temerosos da publicidade negativa. Júlia estava devastada. Não posso acreditar, disse a Ricardo uma noite, enquanto liam as manchetes negativas. Como podem não ver que só queremos ajudar? Ricardo colocou uma mão reconfortante no ombro de sua filha. Às vezes, fazer o certo significa enfrentar oposição, disse suavemente. A questão é, o que vamos fazer a respeito? Júlia o olhou, uma centelha de determinação se acendendo em seus olhos. Vamos lutar, disse com firmeza. Não podemos abandonar Mariana nem todas as outras garotas que precisam da nossa ajuda. Essa é minha filha, sorriu Ricardo com orgulho. Então, qual é o plano? Júlia se levantou, sua mente trabalhando a toda velocidade. Precisamos mudar a narrativa, disse. Mostrar ao público que este programa não se trata de promover a gravidez na adolescência, mas de oferecer uma segunda chance àquelas que já se encontram nessa situação. Durante os dias seguintes, Júlia e Ricardo trabalharam incansavelmente para contrariar a má publicidade. Organizaram uma coletiva de imprensa onde Júlia falou apaixonadamente sobre a missão da Fundação e os objetivos do novo programa. Convidaram especialistas em desenvolvimento juvenil e saúde pública para endossar a iniciativa com dados e estudos. Mas o golpe de mestre veio quando Júlia convenceu Mariana a compartilhar sua história publicamente. Com lágrimas nos olhos, a jovem falou diante das câmeras sobre como o apoio da Fundação Beatriz estava lhe dando esperança para seu futuro e o de seu bebê. Sem este programa, disse Mariana, sua voz tremendo de emoção, provavelmente eu teria que abandonar a escola. Mas agora, graças a Júlia e à Fundação Beatriz, posso continuar estudando enquanto me preparo para ser mãe. Eles não estão promovendo a gravidez na adolescência, estão salvando futuros. O testemunho de Mariana tocou os corações de muitos e começou a mudar a opinião pública. Pouco a pouco, o apoio ao programa começou a crescer. Novos doadores se aproximaram, comovidos com a missão da Fundação. No entanto, a controvérsia havia deixado sua marca. Alguns membros do conselho diretor da Fundação expressaram sua preocupação com o risco que Júlia havia assumido ao enfrentar tão diretamente a oposição. Em uma tensa reunião do conselho, um dos membros mais conservadores, o Sr. Santos, confrontou. Júlia, senhorita Oliveira, disse com tom severo, entendo suas boas intenções, mas esta controvérsia colocou em risco tudo o que construímos.
Talvez devêssemos considerar uma liderança mais experiente para a fundação. Júlia sentiu o sangue gelar diante da sugestão velada de substituí-la. Ela olhou para Ricardo buscando apoio. Mas, para sua surpresa, seu pai permaneceu em silêncio, seu rosto indecifrável. Começou Júlia, sua voz tremendo ligeiramente antes de recuperar sua compostura. Entendo sua preocupação, Sr. Santos, mas acredito firmemente que tomamos a decisão certa. Nossa missão é ajudar aqueles que mais precisam, mesmo quando isso significa enfrentar desafios. Se recuarmos agora, que mensagem estaríamos enviando aos jovens que confiam em nós? O silêncio caiu sobre a sala de reuniões. Júlia conteve a respiração, esperando a reação dos outros membros. Foi então que Ricardo finalmente falou. Senhores e senhoras, disse, levantando-se. Ouvi suas preocupações e as entendo, mas também peço que considerem isto. Nos negócios, às vezes, o maior risco é não assumir risco algum. Minha filha demonstrou uma liderança corajosa e compassiva. Ela enfrentou esta crise de frente e saiu vitoriosa. Não é exatamente esse o tipo de liderança que queremos para nossa fundação? As palavras de Ricardo pareceram ter um efeito calmante na sala. Um a um, os membros do conselho começaram a assentir em concordância. Até mesmo o Sr. Santos pareceu reconsiderar sua posição. Talvez o senhor tenha razão, Sr. Oliveira, concedeu finalmente. A senhorita Júlia certamente lidou com esta situação com uma maturidade impressionante. Júlia sentiu que um peso se levantava de seus ombros. Ela olhou para seu pai com gratidão, recebendo um sorriso de apoio em troca. Depois da reunião, enquanto caminhavam juntos para o estacionamento, Júlia não pôde conter sua curiosidade. Por que você não disse nada no início? Perguntou a Ricardo. Por um momento pensei que você não me apoiaria. Ricardo parou e olhou para sua filha com uma mistura de orgulho e carinho. Júlia, eu sabia que você podia lidar com a situação sozinha. Eu precisava que os outros vissem o quão forte e capaz você é, sem a minha intervenção. E você foi maravilhosa. Júlia sentiu que as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Obrigada, pai, disse suavemente, por acreditar em mim. Ricardo a abraçou com força. Sempre, minha filha, sempre. Enquanto se dirigiam para casa, Júlia refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A controvérsia, embora dolorosa, havia fortalecido sua resolução e sua relação com Ricardo. Agora, mais do que nunca, ela estava determinada a fazer da Fundação Beatriz uma força para o bem no mundo. O que Júlia não sabia era que esta prova era apenas o começo. No horizonte se aproximava um desafio ainda maior, um que colocaria à prova não apenas sua liderança, mas também os laços familiares que ela tanto havia lutado para reconstruir. O sucesso do programa para mães adolescentes da Fundação Beatriz havia levado a um período de crescimento e expansão sem precedentes. Júlia se encontrava mais ocupada do que nunca, viajando pelo país para inaugurar novas sedes e programas. Ricardo, orgulhoso do trabalho de sua filha, havia se afastado gradualmente da gestão diária de suas empresas para dedicar mais tempo à fundação. No entanto, a paz e o sucesso que haviam alcançado estavam prestes a ser abalados por uma revelação inesperada. Tudo começou em uma tarde de outono, quando Júlia recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado da linha era de uma mulher idosa, que se apresentou como Helena Vidal. Senhorita Oliveira, disse a mulher com voz trêmula. Sei que isso pode soar estranho, mas preciso falar com você sobre seu pai, Ricardo Oliveira. Intrigada e um pouco preocupada, Júlia concordou em se encontrar com Helena em um café discreto no centro da cidade. No dia seguinte, quando Júlia chegou ao local combinado, encontrou uma mulher de uns 70 anos, com cabelos grisalhos e olhos cansados, mas penetrantes. Obrigada por vir, disse Helena depois que se sentaram. O que tenho para lhe dizer, bem, não é fácil. Júlia sentiu seu coração acelerar. Do que se trata? Você conhece meu pai? Helena assentiu lentamente. Mais do que você imagina, querida. Veja, Ricardo Oliveira é meu filho.
O mundo pareceu parar para Júlia. "O quê?" conseguiu dizer finalmente. "Mas isso é impossível. Meu pai nunca mencionou." "Ele não mencionou porque não sabe", interrompeu Helena suavemente. Fui obrigada a entregá-lo para a adoção quando ele era um bebê. Nunca tive coragem de procurá-lo depois." Com mãos trêmulas, Helena tirou um envelope de sua bolsa e o entregou a Júlia. Dentro, havia fotos, antigas e documentos que pareciam confirmar sua história. Júlia olhou para as imagens de um bebê que, inegavelmente, se parecia com seu pai e sentiu que seu mundo estava desmoronando. "Por que está me contando isso agora?" perguntou Júlia, sua voz mal passando de um sussurro. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. "Estou doente, querida. Não me resta muito tempo e precisava que alguém soubesse a verdade. Pensei em contatar Ricardo diretamente, mas temi que ele me rejeitasse. Você é minha única esperança de fazer as pazes com meu passado." Júlia saiu do encontro, sentindo-se atordoada. Como poderia processar essa informação? Como contaria isso a seu pai? A ironia da situação não lhe escapava. Ela, que havia sido separada de sua família durante anos, agora tinha que revelar a seu pai uma verdade semelhante sobre suas próprias origens. Durante dias, Júlia lutou com o dilema. Teria o direito de guardar esse segredo? Ou teria a obrigação de contar a verdade a Ricardo? A culpa a corroía cada vez que via seu pai, sabendo que tinha informações que poderiam mudar sua vida para sempre. Finalmente, uma noite, enquanto jantavam juntos na mansão Oliveira, Júlia não pôde suportar mais. "Pai", começou, sua voz tremendo ligeiramente, "há algo que preciso te dizer." Ricardo a olhou com preocupação. "O que foi, Júlia? Você sabe que pode me dizer qualquer coisa." Júlia tomou uma respiração profunda e começou a contar a história de seu encontro com Helena. Ela viu como o rosto de seu pai passava da confusão ao choque e depois a uma mistura de dor e raiva. "Por quê?" exclamou Ricardo quando Júlia terminou. "Por que está me dizendo isso agora? Por que ela decidiu aparecer depois de tantos anos?" "Ela está doente, pai", explicou Júlia suavemente. "Quer fazer as pazes antes de não?" interrompeu Ricardo batendo na mesa com o punho. "Não quero saber nada dessa mulher. Minha família, meus pais, são os que me criaram. Não preciso de mais ninguém." Júlia estremeceu diante da veemência na voz de seu pai. "Mas pai, você não acha que pelo menos deveria..." "Eu disse que não, Júlia", gritou Ricardo levantando-se. "E proíbo você de voltar a ver essa mulher ou de mencionar isso novamente. Entendido?" Sem esperar por uma resposta, Ricardo saiu da sala de jantar, deixando Júlia sozinha e chocada. Ela nunca havia visto seu pai tão zangado, tão ferido. Nos dias seguintes, um silêncio tenso se instalou entre Júlia e Ricardo. Júlia podia ver a dor nos olhos de seu pai, mas cada vez que tentava abordar o assunto, Ricardo a evitava ou mudava de assunto. Enquanto isso, Helena ligava regularmente, perguntando se Júlia havia falado com Ricardo. A culpa e a pressão começaram a pesar sobre Júlia. Ela se encontrava presa entre sua lealdade ao pai e o que sentia que era o certo. Uma noite, incapaz de dormir, Júlia se viu revisando velhos álbuns de fotos no sótão da mansão. Entre as imagens de sua infância perdida, encontrou uma foto de Ricardo quando era jovem, sorrindo ao lado de seus pais adotivos. A felicidade em seus olhos era inegável. Foi então que Júlia teve uma epifania. Ela entendeu por que seu pai estava tão relutante em aceitar a verdade sobre suas origens. Assim como ela havia lutado para conciliar suas duas identidades, Júlia e Beatriz, Ricardo agora enfrentava uma crise semelhante. Com determinação renovada, Júlia decidiu que encontraria uma maneira de ajudar seu pai a enfrentar essa verdade. Não importava quanto tempo levasse, não apenas por Helena, mas pelo próprio Ricardo. Porque se algo ela havia aprendido em sua própria jornada de autodescoberta, era que a verdade, embora dolorosa, era o primeiro passo para a cura. O que Júlia não sabia era que essa decisão a levaria por um caminho cheio de desafios, um que colocaria à prova não apenas sua relação com Ricardo,
mas também tudo o que acreditavam saber sobre sua família e seu passado. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A tensão entre Júlia e Ricardo, embora menos evidente, ainda estava presente como uma sombra constante em suas interações. Júlia continuava dirigindo a Fundação Beatriz com dedicação, mas sua mente estava dividida entre suas responsabilidades e o segredo que pesava sobre ela. Helena, a mãe biológica de Ricardo, ligava com menos frequência agora, sua voz cada vez mais fraca a cada conversa. Júlia sentia que o tempo estava se esgotando, não apenas para Helena, mas também para a possibilidade de reconciliação entre mãe e filho. Uma tarde, enquanto Júlia revisava alguns documentos em seu escritório na fundação, recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital local. "Senhorita Oliveira", disse uma voz profissional do outro lado da linha. "Temos uma paciente, Helena Vidal, que foi internada em estado crítico. A senhora consta como seu contato de emergência." O coração de Júlia deu um salto. "Estou indo para aí", respondeu, sua mente já trabalhando em como lidar com a situação. No hospital, Júlia encontrou Helena conectada a várias máquinas, seu rosto pálido e abatido. O médico informou que Helena havia sofrido um ataque cardíaco e que seu estado era crítico. "Ela quer vê-la", disse a enfermeira suavemente. "Ela tem perguntado por você e por seu pai." Júlia se aproximou da cama, pegando a mão frágil de Helena. "Pai", disse sua voz firme apesar do nervosismo. "Sei que você não quer falar sobre isso, mas Helena está no hospital. Ela está muito mal e acho que você deveria vir." Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Por um momento, Júlia temeu que seu pai simplesmente desligasse. "Estarei aí em 20 minutos", disse finalmente Ricardo, sua voz mal passando de um murmúrio. A espera pareceu eterna. Júlia andava de um lado para o outro no corredor do hospital, dividida entre o quarto de Helena e a entrada, esperando a chegada de seu pai. Quando Ricardo finalmente apareceu, Júlia sentiu seu coração acelerar. Seu pai parecia ter envelhecido anos nas últimas semanas, com profundas linhas de preocupação marcando seu rosto. "Onde ela está?", perguntou Ricardo. Sua voz rouca. Júlia o guiou até o quarto de Helena. Antes de entrar, colocou uma mão no braço de seu pai. "Pai", disse suavemente. "Sei que isso é difícil, mas por favor ouça-a." Ricardo assentiu brevemente e entrou no quarto. Júlia o seguiu. Mantendo-se discretamente em segundo plano, Helena abriu os olhos quando Ricardo se aproximou de sua cama. Por um momento, mãe e filho se olharam em silêncio. Décadas de segredos e emoções não expressadas pairando entre eles. "Ricardo", sussurrou Helena, estendendo uma mão trêmula em sua direção. Para surpresa de Júlia, Ricardo pegou a mão de Helena entre as suas. "Estou aqui", disse, sua voz embargada pela emoção. "Sinto muito", começou Helena, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Nunca quis abandoná-lo. Eu era jovem, estava assustada e me obrigaram a entregá-lo para adoção. Mas nunca, nenhum só dia deixei de pensar em você, de amá-lo." Ricardo fechou os olhos, como se o peso dessas palavras fosse demais para suportar. Quando os abriu novamente, Júlia viu que estavam cheios de lágrimas. "Por que você não me procurou antes?", perguntou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. Helena soluçou suavemente. "Eu tinha medo. Medo de que você me odiasse, de que não me perdoasse. E depois, quando vi o quão bem-sucedido você havia se tornado, pensei que não precisasse de mim em sua vida." Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que acabara de ouvir. Finalmente, falou novamente, sua voz carregada de emoção. "Eu sempre me perguntei por que meus pais biológicos haviam me abandonado. Cresci, pensando que não me queriam, que eu não era suficiente." "Oh, Ricardo", disse Helena, apertando sua mão. "Você era mais que suficiente. Você era tudo. Entregá-lo para a adoção foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Mas eu queria que você tivesse uma chance, uma vida melhor do que eu poderia oferecer naquele momento." Ricardo ficou em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias.
Júlia observava a cena, contendo a respiração, temendo interromper esse frágil momento. Eu não sei o que dizer, disse finalmente Ricardo. Toda a minha vida acreditei em uma coisa e agora Helena tossiu fracamente e a máquina ao seu lado emitiu um bip de alerta. Júlia se aproximou rapidamente, preocupada. Está tudo bem, murmurou Helena, sua voz cada vez mais fraca. Ricardo, não estou pedindo que me perdoe. Só queria que você soubesse a verdade. Queria que soubesse que sempre foi amado, desde o primeiro momento. Ricardo, com lágrimas correndo livremente por seu rosto, inclinou-se e, em um gesto que surpreendeu tanto Júlia quanto Helena, abraçou sua mãe biológica. Obrigado, sussurrou. Obrigado por me dar a vida, por garantir que eu tivesse uma boa família. E eu te perdoo. Helena soluçou suavemente, abraçando seu filho com a pouca força que lhe restava. Obrigada, disse entre lágrimas. Agora posso partir em paz. Os minutos seguintes transcorreram em um silêncio carregado de emoção. Ricardo permaneceu ao lado da cama de Helena, segurando sua mão, enquanto Júlia observava de um canto, seu coração cheio de uma mistura de tristeza e alívio. Pouco depois, Helena fechou os olhos pela última vez, um sorriso sereno em seu rosto. A máquina ao seu lado emitiu um bip contínuo, sinalizando o fim de sua vida. Ricardo ficou imóvel por um momento, como se não pudesse acreditar no que acabara de acontecer. Então, lentamente, voltou-se para Júlia e, sem dizer uma palavra, abraçou-a com força. Obrigado, murmurou no ouvido de sua filha. Obrigado por me obrigar a enfrentar isso, por não me deixar viver com o arrependimento. Júlia retribuiu o abraço, sentindo que um peso se levantava de seus ombros. Eu te amo, pai, disse suavemente. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e atividade. Ricardo se encarregou dos preparativos para o funeral de Helena, determinado a honrar a memória da mulher que lhe dera a vida. Júlia permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio silencioso e ajuda prática quando necessário. Durante o modesto serviço fúnebre, Ricardo surpreendeu a todos ao se levantar para falar. Helena Vidal era uma mulher que tomou uma decisão impossível por amor. Começou, sua voz firme apesar da emoção evidente em seus olhos. Não tive o privilégio de conhecê-la por muito tempo, mas em nosso breve encontro, ela me deu um presente inestimável, a verdade e a paz. Seu ato de amor me deu a oportunidade de ter uma vida maravilhosa com pais adotivos amorosos e por isso serei eternamente grato. Júlia sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas enquanto ouvia seu pai. Ela viu nele uma nova serenidade, como se uma ferida antiga finalmente tivesse começado a cicatrizar. Após o funeral, enquanto caminhavam juntos em direção ao carro, Ricardo parou e olhou para Júlia. Sabe, disse com um pequeno sorriso, acho que entendo um pouco melhor pelo que você passou quando descobriu a verdade sobre sua identidade. Não é fácil conciliar quem você acreditava ser com essa nova informação. Júlia assentiu, pegando a mão de seu pai. Não, não é. Mas ter o apoio adequado torna tudo mais suportável. Ricardo apertou sua mão. Obrigado por ser esse apoio para mim, Júlia. Não sei se teria tido força para enfrentar isso sozinho. Somos família, respondeu Júlia com um sorriso. Estamos aqui para nos apoiar mutuamente, nos bons e nos maus momentos. Enquanto se afastavam do cemitério, tanto Júlia quanto Ricardo sentiram que um novo capítulo se abria em suas vidas. Eles haviam enfrentado verdades dolorosas juntos e haviam saído mais fortes por isso. O que eles não sabiam era que essa experiência os havia preparado para o maior desafio que estava por vir. Um que colocaria à prova não apenas seu relacionamento, mas tudo o que haviam construído com a Fundação Beatriz. Os meses que se seguiram à morte de Helena foram um período de reflexão e crescimento tanto para Ricardo quanto para Júlia. Seu relacionamento, fortalecido pela experiência compartilhada, tornou-se mais profundo e aberto. Ricardo, inspirado pela história de sua mãe biológica, propôs ampliar os programas da Fundação Beatriz para incluir apoio a mães solteiras e famílias.
em situações precárias. Júlia, entusiasmada com a nova direção da fundação, mergulhou no trabalho com renovado entusiasmo. A Fundação Beatriz estava crescendo rapidamente, expandindo-se para novas cidades e ajudando mais pessoas do que nunca. No entanto, como costuma acontecer quando as coisas vão bem demais, uma tempestade estava se formando no horizonte, uma que ameaçaria tudo o que haviam construído. Tudo começou em uma manhã aparentemente normal. Júlia estava em seu escritório, revisando alguns relatórios, quando recebeu uma ligação de Mariana, a jovem mãe que havia sido uma das primeiras beneficiárias da fundação. Júlia, a voz de Mariana soava angustiada. Preciso da sua ajuda. É sobre meu bebê. O que houve, Mariana? Perguntou Júlia, imediatamente alerta. Está tudo bem? Não, soluçou Mariana. Meu bebê está doente. Os médicos dizem que ele precisa de uma cirurgia urgente, mas é muito cara e eu não posso pagar. O coração de Júlia se apertou diante da dor na voz de Mariana. Calma, disse, suavemente. Vamos ajudar você, a fundação cobrirá os custos da cirurgia. Depois de acalmar Mariana e prometer que cuidaria de tudo, Júlia desligou o telefone e recostou-se em sua cadeira, pensativa. A situação de Mariana não era única. Muitos dos beneficiários da fundação enfrentavam desafios semelhantes, e Júlia sabia que precisavam fazer mais. Naquela noite, durante o jantar, Júlia compartilhou suas preocupações com Ricardo. Pai, começou. Acho que precisamos expandir nossos programas de saúde. Há tantas pessoas que precisam de ajuda médica e não podem pagar por ela. Ricardo ouviu atentamente enquanto Júlia explicava sua ideia de criar um fundo especial para emergências médicas e ampliar as parcerias da fundação com hospitais locais. É uma ideia nobre, Júlia, disse Ricardo quando ela terminou. Mas também é arriscada. Expandir dessa maneira exigirá um investimento significativo e pode expor a fundação a novos desafios legais e logísticos. Júlia assentiu, reconhecendo as preocupações de seu pai. Eu sei, mas acho que vale a pena o risco. Podemos fazer uma diferença real na vida das pessoas. Após uma longa discussão, Ricardo finalmente concordou com a proposta de Júlia. Tudo bem, disse com um sorriso de orgulho. Vamos fazer isso, mas precisaremos ser muito cuidadosos na forma como implementaremos. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Júlia trabalhou incansavelmente para estabelecer o novo programa de assistência médica. Ela contratou especialistas em saúde pública, negociou acordos com hospitais e clínicas e supervisionou pessoalmente a criação dos protocolos para o Fundo de Emergências Médicas. O lançamento do novo programa foi um sucesso retumbante. Os meios de comunicação elogiaram a iniciativa e os pedidos de ajuda começaram a chegar de toda parte. Júlia se sentia eufórica, convencida de que estavam fazendo uma diferença real na vida das pessoas. No entanto, a alegria durou pouco. Uma manhã, apenas um mês após o lançamento do programa, Júlia chegou ao seu escritório para encontrar Ricardo esperando por ela com uma expressão sombria. Júlia, disse sem rodeios, temos um problema. Um grande problema. Júlia sentiu o sangue gelar. O que aconteceu, pai? Ricardo lhe entregou um envelope. Isso chegou esta manhã, é uma intimação. Estamos sendo processados. Com mãos trêmulas, Júlia abriu o envelope e leu o conteúdo. O processo alegava que a Fundação Beatriz havia negado injustamente assistência médica a uma criança gravemente doente, o que resultou em complicações que colocaram sua vida em risco. Mas isso é impossível, exclamou Júlia, sua mente trabalhando a toda velocidade. Fomos muito cuidadosos em como lidamos com os pedidos, nunca negaríamos ajuda a uma criança que realmente precisasse. Ricardo assentiu gravemente. Eu sei, e tenho certeza de que há mais nessa história do que parece, mas o dano já está feito. A mídia está enlouquecendo com isso. Júlia ligou rapidamente seu computador e viu com horror as manchetes que inundavam as notícias. Fundação Beatriz, acusada de negar atendimento médico à criança à beira da morte. O sonho de Júlia Oliveira se transforma em pesadelo?
Escândalo abala a Fundação Beatriz. Isso é um desastre, murmurou Júlia, sentindo que o mundo desabava ao seu redor. O que vamos fazer? Ricardo colocou uma mão reconfortante no ombro de sua filha. Vamos lutar, Júlia. Vamos descobrir a verdade e limpar o nome da fundação, mas não vai ser fácil. Enquanto Júlia olhava para as manchetes sensacionalistas e pensava em tudo o que haviam construído, percebeu que estavam prestes a enfrentar a batalha mais difícil de suas vidas, uma batalha que colocaria à prova não apenas a integridade da Fundação Beatriz, mas também a força de seu relacionamento com Ricardo e tudo em que acreditavam. O que Júlia não sabia era que esta crise era apenas a ponta do iceberg. Por trás do processo se escondia uma trama muito mais obscura, uma que tinha suas raízes no passado, que tanto ela quanto Ricardo acreditavam ter deixado para trás. E desvendar essa trama os levaria por um caminho perigoso que mudaria suas vidas para sempre. Os dias que se seguiram à notícia do processo foram um turbilhão de atividade frenética. Júlia e Ricardo mergulharam em uma investigação exaustiva, determinados a descobrir a verdade por trás das acusações. Eles revisaram minuciosamente cada solicitação de ajuda médica que haviam recebido, cada decisão que haviam tomado. Júlia passava noites inteiras no escritório, examinando documentos e e-mails, procurando qualquer pista que pudesse explicar como haviam chegado a essa situação. Foi durante uma dessas longas noites que Júlia fez uma descoberta perturbadora. Ao revisar os registros das solicitações rejeitadas, notou algo estranho. A solicitação da criança mencionada no processo não aparecia em lugar nenhum. Pai, chamou Ricardo, que estava trabalhando no escritório ao lado. Acho que encontrei algo. Ricardo se aproximou rapidamente e juntos examinaram os registros. Isso não faz sentido, murmurou Ricardo, franzindo a testa. Se nunca recebemos a solicitação, como poderíamos tê-la rejeitado? A resposta para essa pergunta veio de uma fonte inesperada. No dia seguinte, enquanto Júlia estava em uma reunião com os advogados da Fundação, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhorita Oliveira, disse uma voz nervosa do outro lado da linha. Meu nome é Rodrigo Silva. Eu costumava trabalhar no departamento de solicitações da Fundação Beatriz. Júlia sentiu seu coração acelerar. Senhor Silva, o que pode me dizer sobre a solicitação da criança Pereira? Houve um longo silêncio antes que Rodrigo respondesse. Essa solicitação nunca chegou à fundação. Eu a interceptei e a destruí. Júlia sentiu o sangue gelar. O quê? Por que faria algo assim? Me obrigaram, sussurrou Rodrigo, sua voz tremendo. Um homem me ameaçou. Disse que machucaria minha família se eu não fizesse. Me deu instruções específicas sobre quais solicitações eliminar quem. Perguntou Júlia, sua mente trabalhando a toda velocidade. Quem o ameaçou? Outro longo silêncio. Não sei seu nome verdadeiro, disse finalmente Rodrigo, mas ele se autodenominava o Falcão. Júlia sentiu que o mundo parava ao seu redor. O Falcão era o apelido que Carlos Mendes, o ex-sócio de seu pai, usava em seus negócios obscuros. Depois de desligar com Rodrigo, Júlia correu para o escritório de Ricardo, sua mente, um turbilhão de pensamentos e emoções. Pai, disse sem fôlego, acho que sei quem está por trás de tudo isso. É Carlos Mendes. Ricardo empalideceu visivelmente. Carlos, mas ele está na prisão. Era o que pensávamos, respondeu Júlia, sua mente trabalhando rapidamente. Mas parece que ele ainda tem influência de lá. Ricardo afundou em sua cadeira, o peso dessa revelação visível em seu rosto. Se Carlos está por trás disso, estamos enfrentando algo muito maior do que imaginávamos. Júlia assentiu, sua determinação crescendo a cada segundo. Precisamos de provas. Algo que possamos levar às autoridades. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Júlia e Ricardo, trabalhando em segredo para evitar alertar seus inimigos, começaram a desvendar a complexa rede de enganos que Carlos havia tecido. Descobriram que Carlos, de sua cela na prisão, havia estado manipulando ex-funcionários da fundação.
usando ameaças e subornos para sabotar seu trabalho. O processo era apenas a ponta do iceberg, parte de um plano maior para desacreditar a Fundação Beatriz e, por extensão, a família Oliveira. Mas Carlos havia cometido um erro. Em sua ânsia por vingança, havia deixado um rastro de evidências que Júlia e Ricardo, com a ajuda de investigadores particulares e especialistas em informática forense, começaram a coletar meticulosamente. Uma noite, enquanto revisavam as últimas descobertas no escritório de Ricardo, Júlia não pôde evitar expressar a pergunta que a atormentava. Pai, começou sua voz carregada de emoção. Por que Carlos nos odeia tanto? O que realmente aconteceu entre vocês? Ricardo suspirou, profundamente, seu olhar perdido em lembranças dolorosas. É uma história complicada, Júlia. Carlos e eu nem sempre fomos inimigos. Houve um tempo em que éramos como irmãos. Júlia ouviu em silêncio, enquanto seu pai desenrolava uma história de ambição, traição e decisões difíceis. Ricardo lhe contou como ele e Carlos haviam construído seu império empresarial juntos, mas como seus caminhos começaram a divergir quando Carlos quis se expandir para negócios ilegais. Tentei dissuadi-lo, disse Ricardo, sua voz carregada de arrependimento. Mas Carlos estava convencido de que era a única forma de crescer rapidamente. Quando me recusei a participar, ele tentou me chantagear. Chantagear? Com o quê? Perguntou Júlia, sentindo que estavam chegando ao cerne da questão. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças com a verdade sobre minhas origens. De alguma forma, Carlos havia descoberto que eu era adotado muito antes de eu mesmo saber. Ameaçou tornar essa informação pública se eu não cooperasse com seus planos. Júlia sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você fez? O que tinha que fazer? Respondeu Ricardo, sua voz firme, apesar da dor evidente em seus olhos. Me recusei a ceder à chantagem e expus suas atividades ilegais às autoridades. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Nesse momento, algo clicou na mente de Júlia. Espere, disse, sua voz mal passando de um sussurro. A noite em que eu desapareci foi pouco depois disso, não foi? Ricardo assentiu lentamente, o horror da realização refletindo-se em seu rosto. Meu Deus, murmurou. Você acha que Carlos? Acho que temos que considerar essa possibilidade, disse Júlia, sua mente trabalhando a toda velocidade. Se Carlos estava tão desesperado por vingança a ponto de organizar meu sequestro na época, do que ele não seria capaz agora? A gravidade da situação caiu sobre eles como uma laje. Não estavam apenas lutando para salvar a reputação da fundação. Estavam desvendando uma conspiração que se estendia por décadas, uma que havia moldado suas vidas de maneiras que mal começavam a compreender. Precisamos de proteção, disse Ricardo, levantando-se, e precisamos levar todas essas informações às autoridades imediatamente. Júlia assentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação. Mas temos que ser cuidadosos. Se Carlos tem tanta influência mesmo da prisão, não sabemos em quem podemos confiar. Enquanto pai e filha começavam a planejar seus próximos movimentos, não podiam se livrar da sensação de que estavam à beira de algo grande. Algo que poderia mudar suas vidas para sempre. O que eles não sabiam era que Carlos Mendes, de sua cela na prisão, já estava ciente de suas descobertas. E ele estava preparando sua jogada final, uma que ameaçaria não apenas a Fundação Beatriz, mas a própria vida de Júlia e Ricardo. A contagem regressiva para o confronto final havia começado, e apenas o tempo diria se a verdade e o amor familiar seriam suficientes para superar a vingança e a ambição desmedida. O amanhecer encontrou Júlia e Ricardo no escritório do promotor público, apresentando todas as evidências que haviam coletado sobre as maquinações de Carlos Mendes. O promotor, um homem de meia idade chamado Ferreira, ouviu com atenção crescente enquanto eles desenrolavam a complexa rede de enganos e manipulações. Isso é impressionante, disse Ferreira quando terminaram, e profundamente perturbador. Se tudo isso for verdade, estamos falando de uma conspiração em grande escala que se estende por décadas. É verdade,
afirmou Júlia com firmeza. E precisamos da sua ajuda para detê-lo de uma vez por todas. Ferreira assentiu gravemente. Vou designar uma equipe especial para este caso imediatamente. Mas vocês devem entender que isso levará tempo. Precisamos construir um caso sólido antes de podermos agir. Júlia e Ricardo trocaram um olhar preocupado. Quanto tempo? Perguntou Ricardo. Semanas, talvez meses, respondeu Ferreira. Enquanto isso, sugiro que sejam extremamente cuidadosos. Se Mendes suspeitar que o descobrimos, ele não precisou terminar a frase. O perigo era evidente para todos. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e atividade frenética. Júlia e Ricardo continuaram dirigindo a fundação, Beatriz tentando manter uma fachada de normalidade enquanto trabalhavam em segredo com as autoridades. Mas Carlos Mendes não era alguém que se podia enganar facilmente. Uma tarde, enquanto Júlia saía do escritório, notou um carro preto que a seguia. O medo se apoderou dela, mas manteve a calma, seguindo o plano de segurança que haviam estabelecido. Naquela noite, na mansão Oliveira, Júlia e Ricardo discutiam suas opções quando a campainha tocou. Era Ferreira, seu rosto sombrio. Temos um problema, disse sem rodeios. Mendes desapareceu da prisão. O choque da notícia foi como um golpe, físico. Como é possível? Exclamou Ricardo. Corrupção interna, explicou Ferreira. Estamos investigando, mas por enquanto, vocês dois estão em grave perigo. Precisam vir conosco agora mesmo. Mas antes que pudessem se mover, as luzes da mansão se apagaram de repente. O som de vidros quebrando encheu o ar, seguido por passos pesados. Para o porão! Gritou Ricardo, agarrando o braço de Júlia. Os três se precipitaram em direção à escada do porão, o som dos invasores cada vez mais próximo. Na escuridão, Júlia tropeçou, soltando um grito involuntário. Por aqui! Chamou uma voz familiar. Era Carlos Mendes. Ricardo empurrou Júlia para trás dele, encarando seu antigo amigo e agora inimigo jurado. Acabou, Carlos, disse com voz firme. As autoridades sabem de tudo. Carlos emergiu das sombras, uma pistola em sua mão. Oh, Ricardo, disse com um sorriso frio, sempre tão nobre. Você realmente acha que isso vai me deter? Cheguei longe demais para desistir agora. Por que, Carlos? Perguntou Júlia, sua voz tremendo ligeiramente. Por que fazer tudo isso? Carlos olhou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de loucura e determinação. Por justiça, querida Beatriz Seu. Pai me tirou tudo. Minha liberdade, minha reputação, meu futuro. Agora é minha vez de tirar tudo dele. Você está errado, disse Júlia, dando um passo à frente. Meu pai não tirou nada de você. Você perdeu tudo por suas próprias ações. Por um momento, algo pareceu vacilar nos olhos de Carlos, mas então a dureza retornou. Não importa, rosnou. Tudo termina esta noite. O que aconteceu a seguir pareceu se desenrolar em câmera lenta. Carlos levantou sua arma, apontando diretamente para Ricardo. Júlia, agindo por puro instinto, lançou-se para frente, interpondo-se entre seu pai e a pistola. O som do tiro ressoou na sala, seguido por um grito de Ricardo. Júlia! Júlia sentiu uma dor aguda em seu ombro, mas se manteve de pé, seus olhos fixos em Carlos. Isso não é a solução, Carlos, disse com voz firme apesar da dor. A vingança só trouxe mais dor e sofrimento para você. Carlos pareceu chocado por um momento, sua mão tremendo ligeiramente enquanto segurava a arma. Eu não queria te machucar, murmurou, sua voz quebrada. Ricardo, aproveitando a distração, moveu-se rapidamente para desarmar Carlos. Na luta que se seguiu, a arma caiu no chão, deslizando para longe de ambos os homens. Foi nesse momento que o promotor Ferreira, que havia estado oculto nas sombras avaliando a situação, interveio. Com um movimento rápido, ele dominou Carlos, imobilizando-o contra o chão. Carlos Mendes, disse Ferreira com voz autoritária, você está preso por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio, conspiração e evasão da justiça. Enquanto Ferreira algemava Carlos, Ricardo correu para Júlia,
que havia desabado contra a parede, pressionando a mão contra o ferimento em seu ombro. "Júlia, minha filha", disse Ricardo, sua voz tremendo de preocupação. "Você está bem?" Júlia assentiu fracamente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios apesar da dor. "Vou ficar bem, pai. É só um arranhão." Ricardo a abraçou com cuidado, lágrimas de alívio e amor correndo por suas bochechas. "Você foi muito corajosa", sussurrou. "Obrigado por salvar minha vida." Enquanto as sirenes da polícia e das ambulâncias se aproximavam, Carlos, agora algemado e derrotado, olhou para Ricardo e Júlia. Pela primeira vez em anos, a máscara de ódio e ressentimento se quebrou, revelando o homem quebrado e arrependido que havia por baixo. "Sinto muito", disse suavemente, sua voz mal audível. "Sinto muito por tudo." Ricardo o olhou, uma mistura complexa de emoções cruzando seu rosto. "Eu também sinto muito, Carlos", respondeu finalmente. "Sinto que tenhamos chegado a isso." Júlia, apoiada em seu pai, observou a troca com uma mistura de compaixão e alívio. Apesar de tudo o que havia acontecido, ela sentiu que finalmente estava se fechando um capítulo doloroso em suas vidas. As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividade. Júlia foi levada ao hospital, onde os médicos confirmaram que o ferimento, embora doloroso, não era grave. Ricardo permaneceu ao seu lado o tempo todo, recusando-se a deixá-la sozinha, mesmo quando os policiais chegaram para tomar seus depoimentos. Enquanto isso, a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente. Os meios de comunicação, que dias antes haviam questionado a integridade da Fundação Beatriz, agora elogiavam a coragem de Júlia e a determinação da família Oliveira para descobrir a verdade. Dias depois, já de volta em casa e se recuperando, Júlia e Ricardo se sentaram na varanda da mansão Oliveira, contemplando o pôr do sol. "Em que está pensando?" perguntou Ricardo, notando o olhar pensativo de sua filha. Júlia sorriu suavemente. "Em tudo o que passamos em Como. Apesar de todas as mentiras e segredos, no final, a verdade e o amor prevaleceram." Ricardo assentiu, segurando a mão de sua filha. "Sabe, quando te perdi há todos esses anos, pensei que meu mundo tinha acabado. E quando te encontrei de novo, temi que nunca pudéssemos recuperar o tempo perdido. Mas agora somos mais fortes do que nunca", completou Júlia. "Uma verdadeira família." "Sim", sorriu Ricardo. "E a Fundação Beatriz é parte dessa família. Com tudo o que aconteceu, acho que agora podemos fazer ainda mais por aqueles que precisam." Júlia assentiu entusiasmada. "Você tem razão. Essa experiência nos ensinou muito sobre a importância da verdade e do perdão e de nunca desistir diante da adversidade." Enquanto o sol se punha no horizonte, Júlia e Ricardo ficaram em silêncio, desfrutando da paz que finalmente haviam encontrado. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Ainda haveria desafios a enfrentar e obstáculos a superar. Mas também sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro lhes reservasse. A Fundação Beatriz, nascida da dor e da perda, forjada na adversidade e na luta, agora se erguia como um farol de esperança para muitos. E Júlia, a menina perdida que se tornara uma mulher forte e compassiva, estava pronta para liderar esse legado rumo a um futuro brilhante. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu noturno, Júlia fez uma promessa silenciosa. Uma promessa de honrar a memória de Helena, de perdoar Carlos e de continuar o trabalho que havia começado com seu pai. Uma promessa de usar sua própria história de perda e redenção para inspirar e ajudar outros, porque no final, essa era a verdadeira essência da Fundação Beatriz. Não era apenas uma organização beneficente, mas um testemunho do poder do amor, da perseverança e da capacidade do ser humano de superar até mesmo as circunstâncias mais difíceis. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, Júlia e Ricardo Oliveira se prepararam para escrever o próximo capítulo de suas vidas. Um capítulo cheio de promessas, desafios e, acima de tudo, o laço inquebrantável de amor entre um pai e sua filha. Nos meses que se seguiram, a Fundação Beatriz floresceu como nunca.
O escândalo que quase a destruiu acabou por fortalecer sua reputação, mostrando ao mundo a integridade e a resiliência de seus líderes. Júlia, agora vista como uma heroína por muitos, usou sua plataforma para defender causas ainda mais ambiciosas. A fundação expandiu seus programas de saúde, educação e apoio social, alcançando comunidades que antes pareciam inalcançáveis. Ricardo, inspirado pela coragem de sua filha, dedicou-se integralmente à filantropia, usando suas conexões empresariais para angariar fundos e apoio para as iniciativas da fundação. Um dia, enquanto Júlia caminhava pelos corredores da nova ala pediátrica que a fundação havia ajudado a construir em um hospital público, ela parou diante de um mural nele. Crianças haviam pintado suas mãos e deixado mensagens de agradecimento. Uma em particular chamou sua atenção. "Obrigado por me dar uma segunda chance na vida, Pedro." Júlia sentiu lágrimas nos olhos ao ler essas palavras. Pedro era o filho de Mariana, a jovem mãe cuja situação havia inspirado o programa de assistência médica, a cirurgia que a fundação havia financiado, salvar a sua vida. Naquele momento, Júlia sentiu o peso de tudo o que havia passado. O sequestro, a perda de memória, a redescoberta de sua identidade, as lutas e os triunfos, e percebeu que tudo havia levado a este momento. Cada provação, cada obstáculo superado, havia moldado não apenas quem ela era, mas o impacto que podia ter no mundo. Ricardo, que havia acompanhado Júlia naquela visita, colocou a mão no ombro de sua filha. "Você fez tudo isso possível", disse ele suavemente. Júlia se virou para seu pai, um sorriso radiante em seu rosto. "Nós fizemos isso possível", corrigiu ela. Juntos, enquanto saíam do hospital, pai e filha caminhavam de mãos dadas, seus corações cheios de gratidão pelo caminho que haviam percorrido e de esperança pelo futuro que ainda estavam construindo. A história de Júlia e Ricardo Oliveira, uma saga de perda, redenção e amor incondicional, continuaria a inspirar gerações. A Fundação Beatriz permaneceria como um testamento vivo de sua jornada, um lembrete de que com coragem, compaixão e perseverança é possível transformar até mesmo as maiores tragédias em triunfos que beneficiam a muitos. E assim, sob o céu de uma cidade que haviam ajudado a tornar um pouco melhor, Júlia e Ricardo seguiram em frente, sabendo que cada novo dia traria novos desafios, mas também novas oportunidades para fazer a diferença. Juntos, eles haviam redefinido o significado de família, provando que os laços mais fortes são aqueles forjados não apenas pelo sangue, mas pela escolha de amar e apoiar um ao outro, não importa o que aconteça.